Bom, o ponto final para essa crise da monarquia brasileira é a questão do desgaste da família imperial. Então, o que nós estamos vendo desde os últimos vídeos? O Brasil começa a passar por transformações a partir da década de 1870, mudanças econômicas, sociais, pós-guerra do Paraguai, o desenvolvimento cafeeiro. Isso vai criando novas forças, novas reivindicações. Seja o fim da escravidão, seja uma maior participação do exército, seja uma ideia, uma teoria que nos faça pensar no progresso e nos rompa com o nosso passado arcaico, passado colonial, passado escravocrata, seja uma maior autonomia para as províncias, uma série de questões vão sendo colocadas. E a monarquia não se adapta a essas mudanças, a esse novo Brasil, e vai se tornando algo cada vez mais arcaico, cada vez mais antigo. E essa questão de um regime antigo, de um regime que já está caindo de maduro, fica muito nítido na imagem do imperador, Dom Pedro II. Se em 1840 ele assumiu o trono como um menino de 14, 15 anos incompletos, agora, em 1889, o imperador tem seus 64 anos de idade. Vai fazer 60, está com 63, vai fazer 64 anos. O que já é muita coisa para a época. O imperador sofre de incontinência urinária, o imperador sofre de diabetes, o imperador dorme nas sessões do parlamento. Então toda essa questão vai reforçando uma ideia de que este idoso e doente se torna o velho gagá da propaganda republicana. Vai começar a dizer o seguinte, olha, este imperador que detém o poder moderador, que é o poder central da monarquia que você já sabe, um poder que interfere nos outros poderes, executivo, legislativo e judiciário. Este poder moderador, nas mãos do imperador cada vez mais doente, reforça uma ideia de que o país é acéfalo, está acéfalo, ou seja, sem cabeça, não tem governo aqui. E o imperador que está cada vez mais no exterior, como eu disse no último vídeo, viajando, cuidando da saúde, e quem fica na regência do Brasil Imperial é a herdeira do trono, a princesa Isabel, casada com um francês, o Conde de. Só que existe uma questão aqui. Existe um receio de um terceiro reinado, onde uma mulher governará o país e terá o poder moderador nas mãos, um país que é patriarcal, um país que é machista, e assessorada por um marido que é francês, que é estrangeiro. Então existe um receio muito forte. Muitos acreditam que assim que Dom Pedro II morrer, a monarquia cai junto com ele. Porque o que sustentava, isso é uma questão curiosa, apesar do imperador já estar idoso, estar doente, viajar, passar 6 meses fora, a imagem do imperador perante a opinião pública ainda era uma imagem positiva. Apesar dos republicanos explorarem a ideia de que ele era gagá, de que era um velho gagá, a opinião pública ainda nutria uma certa admiração por esse imperador que governava o país já há 49 anos. Assumiu o trono menino, perdeu o pai, perdeu a mãe cedo. Então uma série de questões faziam com que tivesse aí uma certa popularidade. E isso é interessante porque a monarquia era assegurada muito mais pela popularidade do imperador do que propriamente pela instituição monárquica. Tanto é que muitos diziam, assim que o imperador morrer, já era a monarquia. Os republicanos estavam divididos, inclusive, entre uma ala chamada evolucionista, que dizia o seguinte, vamos esperar o imperador morrer e instituir a república. E a outra ala, que era a ala chamada de revolucionária, que dizia o seguinte, não, vamos derrubar o imperador ainda vivo. Então todas essas questões começam a ficar cada vez mais aguçadas nesse final da monarquia brasileira. As décadas de 70 e 80 também colocaram a monarquia em desgaste com duas instituições poderosas, a Igreja Católica e o Exército. Em relação à Igreja Católica, para um pouco. Em relação à Igreja Católica, nós temos um problema com a maçonaria. O que é a maçonaria? A maçonaria é uma organização secreta que discute ideias liberais, ideias humanitárias,
E muitos políticos, muitos intelectuais faziam parte dessa organização secreta. O problema é que a igreja, o Papa, na época o Papa Pio IX, declara guerra à maçonaria, proibindo que maçons entrassem na igreja, assistissem missa, casassem na igreja e proibindo principalmente que padres frequentassem a maçonaria. Só que existe um problema. Como no Brasil a relação entre igreja e o Estado estão juntos, próximos, havia um poder chamado de beneplácito. Esse poder dizia o seguinte: todas as decisões tomadas pelo Papa em Roma só podem ser acatadas no Brasil se o imperador autorizar. Caso contrário, não. O problema é que essa determinação de excluir maçons da igreja não contou com o apoio do imperador, porque muitos políticos brasileiros, inclusive o primeiro-ministro do Brasil na época, eram maçons. Como o imperador não permitiu que isso fosse cumprido, 2 bispos, um em Olinda e outro em Belém, descumpriram as ordens do imperador e começaram a perseguir maçons em suas dioceses. O imperador mandou prender os 2 bispos, 2 senhores idosos já que foram enviados para a cadeia. Esses bispos foram colocados em liberdade, mas a relação entre a monarquia e a alta cúpula da igreja ficou arranhada devido a essa questão. Um outro problema que gerou, inclusive, um problema até mais sério que a questão religiosa, foi a questão militar. Os militares estavam desejosos em ter maior participação política desde o final da Guerra do Paraguai, só que eles não tinham. Os militares eram proibidos de dar entrevista e os militares ficavam a cargo do ministro da guerra, que era um civil. Para os militares, isto era uma agressão à hierarquia. A hierarquia militar colocava os marechais. E o principal marechal da época, o mais antigo do exército brasileiro, o mais prestigiado do exército brasileiro, era o Marechal Deodoro da Fonseca. Então esses militares eram colocados em uma posição subalterna em relação aos políticos civis da monarquia. E eram repreendidos pelos políticos civis da monarquia, o que para esses militares atacava a farda e a hierarquia militar. E mais, na época em que a escravidão estava com seus dias contados, quando muitos escravos fugiam, se organizavam em quilombos, alguns políticos defendiam que o exército deveria ir para o mato para buscar negro fugido. E para os militares aquilo era uma ofensa, porque eles não eram capitães do mato. Eles eram um exército profissional que deveria defender as fronteiras do país. Então, esse choque entre os políticos civis e o exército desejoso de mais poder, e este exército liderado por este Marechal Deodoro da Fonseca, vai começar aí também a corroer a relação entre a monarquia de um lado, representada por esses políticos civis, e o exército de outro. Tá? Então, todas essas questões vão afunilando a questão cada vez mais da monarquia. Tanto é assim que a monarquia, podemos dizer que ela cai de madura. A oposição dela é tanta, são vários fatores. Os cafeicultores de São Paulo querem mais autonomia e acham que a república, com o federalismo, pode lhes dar. O exército é mais desejoso de poder. As ideias positivistas defendem um olhar para o progresso, para a civilização e romper com as coisas do passado. A monarquia é uma delas. Então tudo isso vai empurrando a coisa. Tanto é que no dia 15 de novembro de 1889, dias após um baile que ficou famoso, o baile da Ilha Fiscal. O baile da Ilha Fiscal ocorre no dia 9 de novembro, foi um dos bailes mais luxuosos da monarquia. Ele entrou para a história por ser o último baile da monarquia, e o baile foi feito em homenagem à Marinha chilena, que o Brasil, na época, estava pensando em fazer uma aliança com o Chile para neutralizar o poder da Argentina, que era um país, um obstáculo tanto para o Chile quanto para o Brasil. E esse baile foi extremamente luxuoso e os militares não foram convidados, o que também azedou ainda mais a relação entre ambos. No dia 15 de novembro de 89, ocorre um movimento militar, um golpe de Estado, liderado pelos militares, onde o Marechal Deodoro da Fonseca acaba assumindo o comando das forças. Este marechal, ele é uma figura bastante curiosa porque ele era um homem do governo. Ele era amigo de Dom Pedro II e o marechal do exército brasileiro, ou seja, era um homem ligado à monarquia. E ele
acaba sendo convencido por seus colegas de armas alguns dias antes do dia 15 de novembro. Este golpe depõe a monarquia brasileira, Dom Pedro II tem que arrumar suas malas e deixar o país. Ele foi avisado no dia 15 que o governo tinha caído. Ele teria até o dia 16 para arrumar as malas. Ele marcou a passagem para o dia 16 às 14 horas da tarde, só que o governo republicano temeu que se o imperador embarcasse à tarde, pudesse haver alguma manifestação favorável. Então o imperador foi intimado a deixar o país na calada da noite, na madrugada do dia 15 para o dia 16. O imperador embarca junto com a família imperial para a Europa. Este momento é o momento da implantação da República no país, que é um golpe de Estado, onde, segundo um líder republicano chamado Aristides Lobo, ele vai dizer que o povo assistiu a isto bestializado, ou seja, como se fosse uma besta, sem saber do que estava acontecendo, achando que se tratava de uma parada militar. Essa intervenção militar, este golpe, põe fim a 67 anos de monarquia no Brasil e abre as portas para a República, que é o que nós vamos ver nos próximos vídeos.